Bom dia a todos, os que estão presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Confesso que hoje pela manhã, vindo para cá, o pastor acalmou meu coração quando me disse que eu poderia continuar esse estudo no próximo domingo, porque realmente é um assunto que tem muito material, e como é bom ter um pastor que conhece a sua ovelha, né? O pastor sabe que às vezes eu me empolgo e acabo passando um pouco do tempo, então ao invés de passar correndo por esses textos, nós vamos realmente com calma, porque vamos fazer essa mensagem em duas partes. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, o Senhor sabe que eu não sou digno de pregar a Tua palavra. O Senhor conhece o meu coração, conhece quem eu sou. Se nem a lua e as estrelas são puros aos Seus olhos, quanto mais o homem que nasce de mulher. Senhor, mas nós, por meio de Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, porque o véu se rasgou e Cristo nos abriu um novo e vivo caminho para chegarmos diante do Pai. E pelo Espírito Santo nós clamamos pelo poder do Espírito Santo que possamos ouvir a Tua palavra com os nossos corações, que estejam abertos, que o Senhor se faça presente e que o Senhor se manifeste nessa manhã. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro. Eu realmente iria fazer uma introdução mais rápida e depois nós falaríamos a respeito do céu. Mas como agora nós temos um pouquinho mais de tempo, né? Podemos dar continuidade no próximo domingo. Nós vamos fazer essa introdução com mais calma. Carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria
indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro escreve a carta e ele endereça essa carta aos judeus que estavam dispersos por terras estrangeiras. Tanto é que ele diz que escrevo aos eleitos que são forasteiros. Os judeus não estavam na sua terra, eles estavam espalhados, porque a própria condição e as circunstâncias fizeram isso com eles. E é interessante que hoje, nós somos forasteiros. Nós não estamos na nossa terra. Nós não estamos no nosso lugar definitivo. Nosso lugar não é aqui. Não é aqui. Nós estamos, como Paulo escreve, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá, nós já somos justos diante de Deus. Ainda que, por esse momento, nós não estejamos de fato naquele lugar. Mas nós somos forasteiros, assim como os judeus eram e estavam nessa condição naquela época e naquela ocasião. É interessante que Pedro vem dizer o seguinte, porque a condição era difícil mesmo dos judeus. Eles estavam sofrendo, e os judeus crentes em Jesus Cristo estavam sofrendo a perseguição dos falsos mestres, dos líderes religiosos, das autoridades. Eles estavam numa condição de pobreza, de miséria. O sofrimento era vivo para eles. E aí Pedro, ele vem falar o seguinte: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Está querendo dizer, se Jesus ressuscitou, o poder que fez Cristo ressuscitar dentre os mortos, baseado nesse poder, nós temos uma viva esperança. Irmãos, no dia da ressurreição de Cristo, os irmãos podem ler, a terra estremeceu, os sepulcros abriram, e vários mortos vieram à vida, naquele dia. O poder que envolveu essa situação foi tremendo. Vocês imaginam o que foi esse dia e a revelação do poder de Deus, em que no momento da morte de Cristo na cruz e antes, da sua ressurreição, os próprios soldados perceberam e falaram: este é realmente o Filho de Deus, aqueles que o crucificaram. E Pedro, ele quer falar: olha, vocês estão nessa situação, mas Deus nos regenerou para uma viva esperança, e essa esperança está baseada no poder que fez Cristo ressurgir dentre os mortos. E a esperança é do quê? Versículo 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, incorruptível, que não estraga, uma herança que não deteriora, uma herança que não se corrói, que não acaba, sem mácula, sem mancha, sem nenhum pontinho do que é mal, que hoje nós conhecemos. Imarcessível, quer dizer,
cheio de viço, frescor, essa esperança que está sempre viçosa, sempre fresca, reservada nos céus para vós outros. Pedro não está interessado em que os forasteiros tenham uma viva esperança nessa terra, para aquela situação presente, momentânea. Ele quer fazer esses homens olharem para além disso. Lá, a esperança que vocês devem ter, baseada na ressurreição de Cristo, é na herança que foi reservada para vocês, está nos céus. E essa herança não se corrompe, não tem mancha, e é sempre viva. E vocês cuja herança possuem, vocês são guardados pelo poder de Deus, que fez Cristo ressurgir dentre os mortos, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aí, Pedro vai falar: nisso exultais, nisso vocês dão brados de louvor a Deus, nisso vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo. Porque, irmão, o que é a nossa vida? 100 anos? A gente chega a viver 100 anos, mas 100 anos, nossa, o que é 100 anos? Se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu desafio os irmãos a procurarem na palavra de Deus promessas vindas do próprio Deus, de que você não vai passar por tribulações, que você não vai passar por situações que causam sofrimento, dor. Por quê? Tudo que há nessa terra, tudo que há no homem que causa dor, que causa o derramamento de lágrimas, o luto, a morte, as inimizades, as contendas, as guerras, isso tudo, as doenças, as malformações genéticas, tudo isso tem a ver com o pecado. E nós, por esse momento, nós não estamos livres da presença do pecado. Então, os irmãos não vão achar, na verdade, tudo aquilo que é dito aos crentes, na tentativa de trazer uma esperança, e que está baseado nessa vida, tudo isso pode trazer uma esperança, mas é uma esperança que se acaba. No primeiro conflito, na primeira tribulação, ela acaba. Vocês entendem por que Pedro quer fazer esses forasteiros, que não estão no lugar que é deles, olharem para além da situação que eles estão? Porque, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo,
aquele ouro que é apurado pelo fogo e que fica na sua forma mais pura. A vossa fé é mais preciosa do que esse ouro, para que a vossa fé redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem Jesus, não havendo visto, a mais. Pedro estava escrevendo para vários cristãos aqui, judeus. Pedro foi apóstolo para levar a mensagem aos judeus, assim como Paulo foi o apóstolo dos gentios. Mas todo aquele que viesse a ler aqui, muitos não haviam visto Jesus, mas Jesus, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Irmão, para que é que você tem fé? Qual é a finalidade? Por que Deus colocou a fé no seu coração? Por que Ele te deu fé, que é um dom dEle? Para quê? Qual o motivo? Obtendo o fim da vossa fé. 2 pontos. A salvação da vossa alma. Olha lá na frente. Olha lá na frente. Tire os olhos daqui. Porque a fé foi dada para vocês, para que vocês cheguem ao ponto final de todo o plano de Deus, que é a salvação da vossa alma, que é a revelação de Jesus Cristo, que é quando você estiver de fato no lugar que você foi criado para estar. C.S. Lewis tem uma frase que certa vez eu li num livro, que eu guardo comigo e sempre vou guardar. Sempre vou guardar. Às vezes a gente esquece disso que eu vou falar, por causa do pecado, por causa da sua velha natureza, que ainda está aí, guerreando contra o novo homem. Ele diz o seguinte: quando eu encontro em mim desejos que esse mundo não pode satisfazer, quando eu encontro em mim desejos, sejam quais forem esses desejos, cura, vitória, bens materiais, saúde, qualquer coisa, quando eu encontro em mim desejos que esse mundo não pode satisfazer, porque você pode ter uma coisa hoje, amanhã você quer outra. Você pode conquistar uma coisa hoje, amanhã você quer outra. Você pode alcançar uma cura, daqui a pouco vem outra coisa e você quer outra cura. Então quando você encontra em você, quando eu encontro em mim desejos que esse mundo não pode satisfazer, eu só posso concluir que eu não fui feito para esse lugar. Isso, irmãos, isso é óbvio. É óbvio chegar a essa conclusão. Mas que difícil que é viver com isso à sua frente. Essas várias provações que o apóstolo Pedro coloca. Romanos 8, versículo 18, Paulo fala: eu estou bem certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em 2 Coríntios 4,17, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu não sei o que você está passando,
em que área é. Eu não sei o que é. Você sabe. Eu não sei com qual pecado você está lutando. Eu não sei qual é a situação que você tem que resolver. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu sei que você tem. Isso eu sei. Paulo chama de leve e momentâneo. Porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo estava pensando no quê? Aqui? Lá? Sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui? Não, lá. Numa de suas últimas cartas, que é as cartas escritas por Paulo a Timóteo, sua segunda carta, no final, Paulo estava preso e estava para sair da prisão para ser decapitado. E as últimas palavras: completei a minha carreira, o que estava proposto para mim, e agora a coroa da justiça me está reservada. Paulo viveu a sua vida. Paulo diz que a mensagem dele foi sempre a de Cristo, e este crucificado. Ele diz: não quis saber nada dentre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Nós cantamos aqui: diante da cruz o véu se rasgou. Cristo, quando estava realizando sua última ceia, lá em Mateus 26, 29, sentado na mesa, tomando o cálice, ele diz, Mateus 26, 29, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Naquele momento, que representava a comunhão máxima com Jesus, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. A comunhão máxima, e aquele sangue, que por meio dele, e somente dele, nós temos livre acesso, porque o véu se rasgou. Cristo está pensando no céu. Desde aquele momento da ceia, até o momento em que Jesus está no Getsêmani orando, para que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice, em todo aquele trajeto que os discípulos estão acompanhando, e logo depois das suas orações, os soldados vêm, prendem Jesus, naquele caminho, depois que eles terminam essa ceia, Jesus conforta o coração deles, e olha só o conforto que ele traz. Vocês vão passar por problemas, vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês serão mortos. Jesus estava consolando eles. Por quê? Estou dizendo isso porque logo vocês me verão de novo, e quando vocês me virem de novo, vocês se alegrarão, e a alegria que será dada a vocês, quando me verem de novo ressurreto, e sendo levado aos céus, essa alegria ninguém poderá tirar. Que diferença é ver a vida dos apóstolos antes da ressurreição e depois? Pedro foi covarde antes, foi covarde, negou Jesus com medo. Os apóstolos trancaram as portas, ficaram lá dentro com medo.
de serem mortos. E depois? Qual foi o poder que foi dado a eles? Pedro foi preso. E o guarda chegou e falou: Pedro, mas é o seguinte, se você não pregar mais sobre Jesus, nós soltamos você. Pedro disse: olha, se você me soltar hoje, eu estarei pregando. Então, qual é o que vocês entendem? O conforto que Jesus dá, falando de sua morte, de sua ressurreição e dessa alegria que ninguém poderia tirar, é óbvio que ela não está presente para que seja completa aqui. Quantas são as tribulações? Família. Quem não tem problema com família? Filhos. Trabalho. Desemprego. Ou problemas no trabalho. Amigos. Inimizades. Doenças. Luta com pecados. Luta com você mesmo. Igreja. O inimigo está dentro da igreja, irmão. Só que nós temos que olhar para além disso. Porque nós somos regenerados para uma viva esperança de uma herança que está guardada nos céus para a gente, para nós. Injustiça, impunidade. Se vocês lerem o livro do profeta Abacuque, vocês vão ver. Ele está indignado com o que ele está vendo nos povos e no próprio povo de Deus. Eu vejo injustiça, impunidade, maldade. E até quando, Senhor? O Senhor não vai ouvir o nosso clamor? Até quando eu vou orar e nada vai mudar? Abacuque. Até quando, Senhor? O Senhor não agirá? E Deus responde. Fala, então eu vou te responder. Você está orando pela melhora da situação. Mas vou dizer o seguinte: eu vou levantar os caldeus, que era um povo insignificante, e eles virão contra vocês e assolarão vocês. Você quer, como se Deus estivesse falando para Abacuque, você quer que eu responda? Por que eu não vou agir em favor de vocês? Então eu vou responder. Esse povo vai assolar vocês. Eles vão assaltar vocês. Vocês vão ser escravos deles. Esse povo que não era nada. Só que depois Deus fala: mas escreve aí, em tábuas bem grandes, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ai desse povo que fará isso e isso com vocês. Porque no fim, no versículo 14 do capítulo 3, lá de Abacuque, ele diz: e o conhecimento do Senhor então encherá toda a terra, assim como o mar cobre as águas. Era o quê? Era lá no fim. Agora, por esse momento, muitas coisas vão acontecer. Várias tribulações. Estou quase terminando. Me pediram para passar 10:10 a palavra. 8 minutos. E eu queria, então, que os irmãos ficassem com a gente no próximo domingo, porque a gente vai falar do céu. A gente vai falar daquele ponto da história. Quantas mensagens você ouviu
nos últimos tempos sobre o céu? Quantas? Compare com quantas mensagens você ouviu sobre como você deve viver aqui nessa terra. E as coisas que você deve fazer aqui nessa terra. Compare. Quantas mensagens você ouviu sobre o céu, sobre o seu destino, a sua pátria, para te trazer a esperança viva daquele lugar, daquela herança, que é incorruptível, que ninguém pode tirar de você. E compara com quantas mensagens nós temos ouvido de como viver aqui nessa terra. Por quê? Porque é o que é mais urgente para a gente, para nós. Está errado? Não. Mas nós corremos o risco de distorcer o conteúdo das boas novas. As boas novas não são que você vai conseguir nessa vida alcançar tudo aquilo que você quer. As boas novas não são isso. As boas notícias, o que são? Isaías 61, aqui, palavras do profeta, e são palavras do próprio Cristo, porque Cristo, certa vez estava no templo, abriu as escrituras e leu esse texto, e falou: em mim agora se cumpriu essa palavra, eu sou este. Isaías 61, desde o versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Você quer justiça? Vai ter, não é agora. Aqui se faz, aqui se paga? Depende. Tem gente que faz aqui e não paga tudo aqui, óbvio. O dia da vingança do nosso Deus chegará. Não é agora. Então, se você fica triste porque não vê justiça, você vai continuar triste. Se sua alegria não estiver baseada naquele dia em que a justiça do nosso Deus será feita. A consolar todos os que choram. Já vou adiantar, lá no céu, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. O que é que faz você chorar? O pecado. Você vai ser liberto dele, da presença dele, até a sepultura? Não. Você entende que toda mensagem que te orienta como viver aqui, por mais importante que ela seja, por mais abençoadora que ela seja, ela não te traz o conforto definitivo? Tudo é paliativo? Deus pode enxugar sua lágrima hoje, não quer dizer que você não vai chorar amanhã. Só que no céu, Deus enxugará dos olhos toda a lágrima, toda a lágrima. Versículo 3, e a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Irmãos, aqui Jesus está falando, não é dessa vida não é daqui, agora. Ele está contemplando as boas novas
que Jesus traz é a salvação, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele está contemplando lá. Porque se você continuar lendo Isaías, se você ler o capítulo 62, vai falar sobre a Jerusalém, a nova Jerusalém, a noiva do Senhor. E se você continuar lendo, você vai ver no capítulo 65, novos céus e nova terra, Isaías. E se você ler Isaías 66, ele também vai continuar falando disso. Então as boas novas é que tem um lugar lá que está guardado por Deus para nós, que ninguém pode botar o dedo naquilo, e que é seu, e que você não conquistou, Cristo conquistou. É ali que tem que estar a sua esperança. Cristo nos mandou a juntar tesouros onde? No céu. Paulo, em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 até o 4, o que ele diz? Se vocês foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não daqui da terra, porque a vossa vida está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, for revelado, vocês também serão manifestos em glória. Agora não. A vossa vida está oculta em Cristo. Você não aparece agora. Só que lá no céu, você vai reinar com Cristo. Cristo nos ensina a orar o quê? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cristo nos orienta a orar pelo céu. Eu quero o céu, eu quero isso. O céu nos estimula a santidade. O céu nos ajuda a enfrentar os problemas de agora. O céu nos ajuda a renunciar o agora, em favor da herança futura. Só para finalizar, rapidamente, em Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 10, o apóstolo vai dizer o seguinte, no versículo 33 e 34, aos cristãos dali: diz a você hoje também, e vê se você se encaixa aqui. Eu tenho certeza que você não se encaixa na mesma intensidade do que acontecia aqui, mas veja se você tem o mesmo sentimento, que é o que você deve ter. Ele está falando dos cristãos, daquele povo ali. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio, que é vergonha pública, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Sofrimento, morte, os cristãos eram apresentados como espetáculo público de sofrimento. Nero tacou fogo nos cristãos, pendurados em postes na cidade, para iluminar a cidade. As famílias tinham as crianças, e até me arrepia isso, meu irmão, mas eles prendiam os pais no meio da arena, vestiam as criancinhas,
com pele de ovelha, de cordeiro, soltava na arena e soltava os leões. Isso não está na Escritura, mas se você lê a história de como os romanos tratavam os cristãos, você vai ler isso aí. Ora, versículo 34, porque não somente vos compadecesse dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe o que é isso? Aceitar com alegria ser roubado, ser humilhado. Por quê? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. É por isso que eles enfrentaram isso. Você tem que passar essa vida com alegria, porque você tem que entender que você tem um patrimônio superior e durável. E tem mais textos aqui. Abraão, no capítulo 11 de Hebreus, vai falar que Abraão saiu da sua terra para uma terra que ele nem sabia que ele iria. E por quê? Porque ele contemplava aquela cidade que Deus iria construir, que ele é o fundador e o arquiteto. Aí vai dizer no versículo 24 que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha do faraó, rejeitou as coisas do Egito e preferiu sofrer no deserto com o povo de Deus, porque contemplou o galardão. E aí o exemplo máximo, que está no capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Cristo, o que motivou Cristo foi o céu. Em troca da alegria que lhe estava proposta ao lado de Deus, ele suportou a cruz e a ignomínia. Nós temos que seguir o mesmo exemplo. Os cristãos, Abraão, Moisés, Cristo contemplava o céu. E é o que eu quero trazer para os irmãos no próximo. Graças a Deus que o pastor me ajudou, porque não ia dar mesmo, né? Essa seria uma introdução, mas eu teria que passar muito mais rápido. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós somos tão pequenos e tão falhos e pecadores, porque o velho homem quer nos prender às coisas dessa terra, aos objetivos que o velho homem tem. Deus, nos liberte disso, faça-nos olhar para o céu, faça-nos olhar para a nossa pátria, faça-nos contemplar essa herança que Deus preparou, que Cristo conquistou para nós. Esse é o nosso desejo. Nós confessamos os nossos pecados, confessamos e nos arrependemos de todas as vezes que olhamos para as coisas dessa terra, porque o Senhor Jesus nos ensinou a olhar para o céu. Que sigamos o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador. Nós fazemos essa